2 minutos depois que o fato aconteceu, a cena já está nas redes e as pessoas já estão julgando. Nem sempre precisa fazer um pronunciamento. Mas eu estava certo na minha decisão. Quer dizer, eu estou certo na minha decisão. Mas pode deixar que eu vou falar algumas palavras. Sim, viemos dar o nosso pronunciamento sobre a peça A Médica. Essa companhia a gente já assistiu inúmeras vezes. E é muito bom assistir, porque a gente já vai sossegado. A gente fala, ai, que bom assistir a peça dessa companhia, porque a gente já sabe que vai vir coisa boa. Selene, produtora, obrigada, porque quando você nos convida é sempre uma paz, porque a gente sempre sabe que vai ter vídeo aqui, a gente vai comentar, que é tão bom a gente poder assistir uma peça e falar sobre. A maioria das peças da companhia Círculo de Atores, ela é protagonizada por mulheres muito fortes, muito à frente de seu tempo e muito determinadas. Assim, ela sempre tem um ponto a provar, assim. E essa não foi diferente, tanto que o nome da peça já é A Médica. Então a gente já esperava, o que vai ser, né? O que vai ter ali dessa médica? Quem será essa médica? E aí a gente foi desvendar. E é interessante que a peça começa a falar sobre o Alzheimer. E aí a gente fica pensando, o que vai vir disso, né? Nossa, que assunto problemático, porque é um assunto difícil de ficar chamativo. Até mesmo porque, imagina, é muito técnico, né? Então seria algo cansativo, penso eu. Mas a peça se transforma de tal forma que eles estão lá. Começa a peça, tem o cenário de médico mesmo, é um consultório médico, tem pessoas correndo, desesperadas, acontecendo um monte de coisa e o assunto Alzheimer sempre permeia ali. Só que aí ele se transforma. A peça começa a falar sobre cancelamento. Isso mesmo, quando você escreve algo na internet e você para de existir. Simplesmente para de existir. Da mesma forma que eles estão falando do Alzheimer, da doença, que eles estão ali permeando esse assunto, tem a questão do cancelamento, que é o completo oposto, o nunca esquecer, a pessoa nunca é perdoada. É muito interessante como eles trouxeram esse assunto. E essa peça foi brilhantemente adaptada e trazida para os nossos tempos contemporâneos por Diego Teza. Foi impressionante a qualidade da problemática que é trazida pela peça. E como a Neném falou sobre o cancelamento, de você deixar de existir, e às vezes você tem um posicionamento, nada polêmico, mas alguém vem e distorce totalmente o que você fez ou o que você falou. E os juízes da internet vêm colocando o seu próprio veredito, vem te acusando de alguma coisa que você às vezes nem fez, ou você nem pensou daquela forma. E isso impacta na vida real, não só na virtual. E o questionamento que trouxe é, qual é a nossa responsabilidade sobre o que a gente fala, sobre o que a gente acusa, sobre o que a gente julga, sem conhecer de fato? A peça fala sobre uma menina com 14 anos, que ela foi até um hospital, que não era o hospital específico para ela ir, porque ela foi numa clínica que é especializada em Alzheimer, mas ela foi nessa clínica porque era o único lugar que ela poderia ir na situação de urgência, porque ela tinha sofrido um aborto. Ela induziu o aborto, ela sozinha em casa, e aí foram para a emergência ali, foi o hospital mais próximo. Nisso, a médica já sabe que infelizmente o pior vai acontecer, e ela impede de que o padre faça a extrema-unção, porque ela fala, ao saber que a pessoa vai morrer, ela vai desistir de lutar, então eu vou perder todas as minhas chances de continuar com essa busca pela vida dela, né? Com essa luta pela vida dela. Então eu impeço que isso aconteça. Mas isso vai para a internet. E aí vira um tamanho gigante. E é muito curioso porque a gente passa por isso constantemente. Quantas coisas acontecem e a gente dramatiza ou a gente coloca um peso maior do que realmente é, sem olhar os dois lados. A gente pega um lado que a gente quer, olha e condena aquela pessoa para todo sempre. E é muito interessante como eles abordam isso na peça. A médica, ela não deixa um padre visitar uma paciente porque a paciente não autorizou o padre. E o padre insiste, eles têm uma discussão. E como a gente falou sobre a companhia, que a gente sempre vai com a certeza da vitória, sabe? A gente sempre vai certeza que vai dar tudo certo. Não só ela traz textos muito relevantes, ela traz qualidade de direção, qualidade de atores,
qualidade de figurino. É assim, você vai assistir uma peça com a certeza de que nada vai ser despercebido, nada vai passar batido. Tudo é feito milimetricamente pensado para encantar o público. Tanto que, assim, é uma das, infelizmente, isso falando, uma das poucas companhias que a gente vai assistir e o teatro sempre tá cheio. É impressionante, as pessoas já sabem o que vão encontrar, já sabem a qualidade, já confiam que não vão se frustrar. Então tá sempre lotado, inclusive se você quiser ingresso você tem que pegar com antecedência e comprar com antecedência, não é assim, cheguei e comprei, tão simples assim. Essa peça eu fiquei um pouco angustiada e eu tive vontade de olhar o celular para descobrir a hora, mas não é porque estava cansativo, é porque eu queria que acabasse a angústia. A angústia estava tão constante na peça, sabe, de ver os personagens ali lutando por cada um pela sua verdade, cada um querendo mostrar o seu ponto de vista e querendo dizer, tipo, não, acredita em mim, e ninguém querendo se ouvir. É tudo tão angustiante, tudo tão real, é tudo tão atual, que é difícil você não ficar angustiado com a cena, de querer que resolva, porque a gente sabe que acaba a peça, a gente vai resolver de alguma forma ou outra, né? Sendo positivo ou não, mas eu só queria que acabasse, no sentido de, eu não quero mais sofrer por isso, sabe? Tá angustiante demais. E é exatamente por isso que a gente percebe o quanto que é maravilhosa essa peça. Porque a gente sabe que os atores conseguem trazer todo o peso da mensagem, todo o peso do texto ali dito, a interpretação, a direção, é tudo tão perfeito que faz a gente ficar desse jeito. E aí a gente percebe que a dramaturgia foi muito bem feita. E como que isso acontece? Quando a gente sente toda a catarse com os personagens, principalmente com o personagem principal. A gente tem que ficar do lado da personagem principal quando a dramaturgia é bem feita. Então, não necessariamente a personagem principal vai ser a mocinha, ou vai ser a boazinha, tal. A gente tem que ficar do lado da personagem principal. Então, a gente não tá falando se é bom ou se é ruim. Mas a gente tem que se identificar, tem que sentir toda aquela carga que a personagem principal traz, ou o personagem, enfim. E foi exatamente o que a gente sentiu. A gente ficou o tempo todo nessa angústia, tipo, resolve, ou faz isso, ou faz aquilo. Não aceita, você tá certa, ou você, né? Aquela coisa lutando junto, como se nós fôssemos ali por aqueles momentos, por aqueles minutos de peça, como se nós fôssemos a personagem, como se nós fôssemos a protagonista. A peça, claro, que nos traz a reflexão forte de por que a gente faz isso, né? Porque nós, hoje em dia, a gente realmente pega um lado da história e faz como verdade, e o outro acaba acontecendo de perder emprego, nunca mais conseguir voltar para as mídias. O que a gente quer com isso? A gente quer realmente a morte dessa pessoa, a morte possível dessa pessoa, que a morte possível é como? É deixar ela sem conseguir trabalhar, sem ter mérito, sem conseguir ter notoriedade. Por quê? Que prazer é esse? Então esse questionamento vem e faz a gente refletir, sinceramente, por que você está fazendo isso, sabe? Até mesmo, por que você está comentando alguma coisa na internet, está dando mais voz para algo que pode ser negativo. Então, essa mensagem fica evidente na peça. Outra característica que acompanha bastante o círculo de atores é a quantidade de atores em cena. Dificilmente você vai ver uma peça, um elenco enxuto. Você vai ver um elenco numeroso, com muitas interações, todos têm uma importância enorme. Então você sempre vai acabar vendo isso no círculo de atores. Mas é um hospital, então o ritmo é frenético, a mudança de cena é sempre corrido, como se tivesse mesmo um hospital, uma pessoa correndo de um lado, correndo do outro. E existe um cenário móvel muito bem montado e que o tempo todo aparecem contra-regras que são caracterizados como enfermeiros. Então eles estão com máscara, estão com a roupa de enfermagem, vira e mexe eles aparecem ali, o cenário muda e às vezes é uma sala de reunião, às vezes é uma recepção do hospital, e achei, além de funcional, muito dinâmico a utilização desse cenário. O legal é que o contra-regra vestido de figurino é que realmente complementa ainda mais a peça. Uma lição, além do cancelamento que ficou nessa peça, que ficou muito evidente, é que o mais ínfimo homem, o mais inexpressivo homem, aquele que você não dá nada, aquele ínfimo, aquele pífio, aquele anhã, ele se acha
mais importante do que a mais brilhante, a mais espetacular, a mais genial das mulheres. A autoestima do homem hétero, cis, branco, precisa ser encapsulada. Porque nessa peça fica evidente que uma caquinha de homem se acha importantíssimo ao ponto de querer, de, enfim, derrubar uma mulher incrível, maravilhosa e genial. Ai, que raiva. Social, cancelamento, são muitos temas apresentados aqui. A religião, a fé, a ética. Então tudo isso nos atravessa cotidianamente, né? A peça acaba trazendo realmente o assunto do machismo, assuntos políticos, assuntos sobre o cancelamento, como que é essa questão das redes sociais. A gente é algo historicamente muito novo pra gente, então a gente não sabe ainda lidar com isso e como que a gente vai construir essa política da melhor forma possível, né, de se manter nas redes sociais. Então traz todos esses assuntos de forma muito coerente e vivaz. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, tudo @alberto72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro, tchau!